Infelizmente, ainda não resolveu o problema, né? O vice-presidente da EPET, Felipe Coutinho, publicou um artigo essa semana mostrando que o preço do diesel ainda está maior do que o mercado internacional acrescido dos impostos. Mas o Pedro Parente, quando assumiu, ele retomou o processo de privatização que tinha iniciado junto com o Raistu no ano 2000. E eles fizeram várias ações para jogar a Petrobras contra a opinião pública, né? E você se lembra que chegaram a mudar o nome da companhia para Petrobras, para ela ficar mais palatável aos futuros compradores. Então ele retomou agora no governo Temer. Segundo o Intercept Brasil, quando o Temer assumiu, 3 dias depois ele foi aos Estados Unidos trocar ideias de como entregar o patrimônio nacional, ser instruído, né? E na volta ele nomeou o Pedro Parente, que retomou o processo de privatização da Petrobras, vendendo vários ativos por preços aviltados, e inclusive para jogar a Petrobras contra a opinião pública, fez o PPI, elevando drasticamente os preços dos combustíveis. E no governo Bolsonaro isso foi mantido, e eu lembro também que eles venderam 36% das ações da companhia na Bolsa de Nova York. Essa participação hoje subiu para 44%. Então, no ano passado, com o preço elevadíssimo, absurdamente, dos combustíveis, a Petrobras teve lucros fantásticos e distribuiu 215 bilhões de reais em detrimento dos investimentos, né? Distribuiu isso para os investidores. Então, como hoje 44% das ações estão na Bolsa de Nova York, essa distribuição ficou mais ou menos assim. Os acionistas de Nova York receberam 100 bilhões de reais de dividendos. O governo brasileiro ficou com 78 bilhões. Hoje, 67,25% das ações da Petrobras estão na mão de acionistas privados, sendo 44% nos Estados Unidos. Então, os acionistas privados ficaram com 135 bilhões. Com isso, a Petrobras deixou de investir, por exemplo, na reta final do governo Dilma, o investimento era em torno de 45 bilhões de dólares. Hoje é menos de 8 bilhões de dólares. Então, o povo brasileiro não está ganhando nada com essa venda dos ativos da Petrobras em Nova York, muito menos para acionistas privados. Eu fiz um voto semana passada na GO da Petrobras, mostrando os absurdos, né? Um deles é esse: as ações em Nova York ficaram com mais dividendos do que o governo brasileiro. Mas o fato é que desde então, o Pedro Parente, visando jogar a Petrobras contra a opinião pública, usou esse argumento do preço de paridade internacional e elevou absurdamente os preços. Para você ter uma ideia, o óleo diesel, que é o principal e mais estratégico dos combustíveis, no mês de janeiro estava a R$ 4,50 por litro na bomba de gasolina, na bomba de combustível, né? Fazendo as contas, o custo do óleo diesel para a Petrobras produzir, quer dizer, produzir o petróleo, refinar, etc., custa R$ 176 por barril. E como o barril tem 158 litros, o custo do diesel para a Petrobras fica em torno de R$1,10, R$1,20. E ela vendia por R$ 4,50 no posto. Um ganho de mais de 300% em detrimento do povo brasileiro, que tem pelo menos 4 prejuízos aí. Primeiro, paga caro pelo combustível. Segundo, e mais grave, sendo o diesel o principal combustível usado nos transportes, quando ele tem esse preço absurdamente alto, ele impacta fortemente na inflação, porque os alimentos em 2022 chegaram a ter reajuste na ordem de 30%. Então, você tem um impacto na inflação, o povo brasileiro paga caro pelos alimentos, o povo pobre ainda mais sacrificado, né? Porque o transporte elevado eleva o preço dos alimentos e dos produtos em geral, impactando a inflação. O Banco Central, que hoje é gerido por um representante do sistema financeiro, que faz parte do Copom, então os bancos que dirigem o Banco Central aproveitam o ensejo para elevar os juros ao maior patamar do mundo. O Brasil tem o maior juro do mundo. Você transfere renda do povo brasileiro para bancos do sistema financeiro, inclusive uma boa parte deles internacionais. Com isso, a dívida pública explode, o governo paga metade do seu gasto pagando essa dívida, que segundo a Maria Lúcia Fatorelli, essa dívida já foi paga umas 5 vezes. A dívida explode
E o governo gastou no ano passado para pagar, rolar essa dívida, pagar juros, abater uma parte e rolar a dívida. Enfim, gastou cerca de 2 trilhões de reais, em detrimento do investimento de saúde, educação, segurança, meio ambiente. Então, esse preço absurdo dos combustíveis, principalmente do diesel, impacta de forma absurdamente lesiva ao povo brasileiro em geral e os pobres em particular, que são mais prejudicados. Ainda tem um fator aí que é um pouco complicado de entender, mas quando você pega o preço do diesel na bomba, desse preço na bomba, a Petrobras contribui só com 90%, porque 10% é de biodiesel, que é colocado pelas distribuidoras. Então, por 90% de um litro, ela recebeu 4,50, ou seja, R$5 por litro, se você considerar 100%, ela recebeu R$5 do combustível vendido na bomba.